falar mais sobre o legado de Francisco com o Padre Arnaldo, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a quem já agradecemos por estar conosco nessa manhã triste para todo o mundo. Padre, seja bem-vindo. Bom dia, Carol. De fato, como você disse, é uma manhã triste para todos nós, mas é realmente um momento também de esperança, né? O Papa veio a falecer exatamente no período da Páscoa, tendo a sua última mensagem no dia de ontem, e uma data muito simbólica também para todos nós cristãos e para o próprio Papa também, que em todo o seu esforço quis manifestar a sua mensagem, a sua presença a todo o povo de Deus no mundo inteiro. Padre Arnaldo, eu defini aqui o Papa Francisco como pioneiro. Como o senhor, como a CNBB, define o Papa? Bom, nós definimos o Papa Francisco como um homem realmente um peregrino, né? De fato, ele falecer exatamente no ano em que ele fala sobre o peregrino de esperança, né? O Jubileu da Esperança, abriu a porta da esperança o ano passado. É realmente um peregrino. Ele convidava a todo o povo de Deus, a todo mundo de modo geral, até mesmo quem não era católico, a colocar-se nesse mundo como um peregrino. E é ele praticamente como ia à frente, conduzindo essa igreja, uma igreja que busca dar resposta, como ele mesmo sempre dizia, resposta ao nosso tempo, às questões, os problemas atuais do nosso tempo. Então, de fato, eu consideraria o Papa como esse grande peregrino que agora retornou à casa do Pai. Padre Arnaldo, temos aqui as imagens ao vivo do Vaticano, também nosso editor de internacional, Diego Pavão, aqui conosco. Antes de passar a palavra para o Diego, eu queria falar um pouco dessa relação do Papa com o Brasil. Durante a nossa cobertura, destacávamos que a primeira viagem internacional do Papa Francisco foi justamente ao nosso país. Passou por Aparecida, foi ao Rio de Janeiro. Como era essa relação do Papa com o Brasil? A relação do Papa com o Brasil é muito próxima, sempre foi muito próxima, né? Tanto é que não só a partir da Jornada Mundial da Juventude, mas também quando ele esteve em Aparecida. Ele trabalhou com os textos legislativos da conferência do CELAM, né, que aconteceu em Aparecida, e ali ele foi responsável pelas edições, pela correção de textos, pela produção de conteúdo, do material, e de uma certa forma a aproximação dele era muito grande. Tanto é que ele tinha um carinho imenso pela imagem de Nossa Senhora Aparecida, quando esteve no Brasil já em 2013, então já como Papa, a sua primeira viagem internacional, a primeira viagem apostólica internacional, demonstrou esse grande afeto, esse grande carinho com o Brasil. E sempre, quando via brasileiros nas audiências públicas em Roma, também quando recebeu diversas vezes bispos, pelas visitas ad limina e também pela presidência da CNBB em janeiro, que foi a última visita da presidência da CNBB ao Papa, o Papa sempre se demonstrou muito atento, escutando aquilo que a Igreja do Brasil falava para ele, né? Aquilo que por meio dos bispos, por meio do povo, das manifestações, então o carinho e a proximidade com o Papa era algo particular, muito grande, muito bonito, muito profundo e forte, e consequentemente também do povo do Brasil para com o Papa. Padre, bom dia. Obrigado pela participação aqui no CNN Novo Dia. A gente falando de viagens agora, falando do Brasil, o Papa, claro, durante seu pontificado, viajou muito e mostrou, de certa forma, essa valorização dessa cultura dos povos, vamos dizer assim, de certa forma. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, nós enxergamos também dessa forma essa visão do Papa como uma visão também um pouco da Igreja Universal, no sentido de a fé se valoriza também através das culturas, né? Então, o respeito à cultura, o respeito ao espaço aonde você leva a boa nova, a boa notícia. O Papa sempre foi muito desta forma, né? Então, em todos os lugares aonde ele ia, em suas viagens, ele buscava saber da cultura, ele buscava também dos gestos, né? Das danças, das vestimentas, a forma litúrgica, como era celebrada. Então, o Papa teve essa grande característica também de valorizar, respeitar, amar a cultura dos diversos países onde ele passou, se inteirar, conhecer, né? Então isso mostrou sempre no seu pontificado também
essa proximidade da igreja, de levar a palavra de Deus, a palavra da igreja também dentro da cultura aonde ele estava naquele momento. Então foi um papa muito próximo, e essa proximidade dele era muito perceptível, sobretudo também nos seus gestos, né? Na sua forma de como ele lidava com as pessoas, na forma como ele se relacionava, falava, tocava, que é um jeito bem próprio, bem característico do povo latino-americano, né? De tocar, abraçar, falar e sorrir bastante. Então, isso deu para se demonstrar muito em todos esses comportamentos do Papa. Padre Arnaldo, a gente, quando conversa com historiadores, destacam que Francisco teve uma agenda reformista na igreja, trazendo ali uma mudança significativa com relação ao papado de Bento XVI. Qual é a avaliação da CNBB com relação aos últimos 12 anos que acompanhamos da Igreja Católica? Qual é a principal característica, qual foi a principal característica do papado de Francisco? Bom, inclusive o nosso presidente hoje falou de manhã cedo também, em algumas entrevistas, né, falando dessa proximidade do Papa. Reforma da igreja, a igreja praticamente ela está em reforma desde que ela foi fundada por Jesus Cristo, né? Então é uma série, em cada pontificado tem sua característica, tem o seu estilo, tem as suas demandas, as suas respostas que precisam ser dadas de acordo com o tempo atual. Né, o Papa Francisco, eu considero um Papa, assim, a CNBB ainda está se pronunciando, né, mas o Papa Francisco é um homem que respondeu às necessidades do seu tempo, né? Um homem que foi, de uma certa forma, podíamos observar que os seus gestos repercutiam de forma quase que imediata no mundo inteiro. Então, foi um Papa que soube falar para as necessidades sobre guerra, sobre doenças, sobre fome, passou pelo grande período da pandemia. Recentemente, nos últimos pronunciamentos do Papa, o Papa muito preocupado com a inteligência artificial, incentivando a igreja a refletir bastante sobre isso. Então, eu caracterizaria o Papa como aquela pessoa que estava no seu tempo, respondendo às necessidades dos tempos atuais, mais do que ser um reformista, mas é um Papa realmente que acompanhou o seu tempo e obviamente, colocou ali todo o seu estilo, né, de ser, a sua formação como jesuíta, como arcebispo de Buenos Aires. Então, um homem que colocou na igreja e no tempo toda essa realidade dele de experiência de vida e pôde colaborar também, de uma certa forma, com toda a igreja no mundo. Padre, olhando agora para o futuro da igreja, como a conferência enxerga agora a escolha de um novo Papa? A gente mostrava agora há pouco, muitos dos cardeais eleitores foram nomeados pelo Papa Francisco durante o seu pontificado, e isso pode, de certa forma, nos mostrar quem vai ser esse próximo Papa, né? De qual linha ele vai ser, como a conferência e o senhor enxergam isso nesse momento, esse futuro da igreja, num momento tão definidor como a morte de um Papa e, claro, depois um conclave. A CNBB, de uma certa forma, ela ainda está se organizando, porque nós aguardamos os pronunciamentos oficiais no sentido de organização, né, dos próximos passos também. O que nós fazemos de uma certa forma agora, é estar junto com toda a igreja, com todos os bispos, todas as dioceses unidos em oração, né, através das celebrações das missas, mas é muito cedo de dizer qual é o perfil do próximo Papa. Nós sabemos que o posicionamento da CNBB está em unidade com o próximo Papa que vier, mas, sobretudo, agora, nesse momento, ela se destaca rezando pela alma do Papa Francisco, incentivando as pessoas à oração, incentivando também as pessoas a recordar o legado do Papa Francisco, não só no aspecto religioso, mas no aspecto social, aspecto civil também. Então, o posicionamento da CNBB hoje é acompanhar aquilo que também vem em orientação com a própria presidência, o Conselho Permanente, daquilo que é referente à CNBB, da própria Nunciatura, aquilo que vem propriamente da Santa Sé. Então, os bispos, os cardeais, eles começam agora a se organizar para ir a Roma.
né? Tem todo o funeral e depois, mais à frente ainda, tem toda a organização, então, da escolha do conclave, pelo conclave, a escolha do próximo Papa. Mas, inicialmente, a CNBB, quanto ao Papa Francisco, permanece unida em oração pela sua alma, né? Toda a igreja no Brasil, unida a toda a igreja, e já ressalta a sua unidade também, a sua oração, quando for escolhido o próximo Papa. De muitas homenagens, né, Padre Arnaldo? Demais, assim, nós temos bastante, graças a Deus, muitas homenagens, e o interessante também não são somente homenagens pela igreja de um modo geral, né? A igreja, claro, nós temos muitas homenagens em todos os lugares do mundo, mas também o grande povo, né? A vários países, as pessoas simples nas ruas, pessoas que foram atingidas de uma certa forma por esse grande carinho, esse grande amor do Papa Francisco, né? Podemos dizer, ele como peregrino, ele passou por diversos lugares, passou por diversas realidades das pessoas, por lugares onde as pessoas estão sofrendo, hospitais, enfim, locais de conflitos. Então, essas pessoas estão manifestando ao seu modo, né? Postagem, orações, missas, mensagens, estão postando a sua solidariedade e a sua proximidade agora com tudo isso que o Papa construiu na vida dessas pessoas. Ainda com esse olhar, Padre Arnaldo, sobre o que foi o papado de Francisco, ele destacava em várias oportunidades, em suas orações, em suas declarações, a Amazônia. Ele trazia muito a pauta do meio ambiente em suas falas, em suas orações. E estamos no ano de COP30 aqui no Brasil. O meio ambiente está em destaque. O que a gente pode aqui trazer para quem está nos acompanhando em termos de ações da Igreja Católica nessa região do Brasil? Bom, em termos de ações, nós temos uma igreja muito presente, né, em toda a região amazônica, né? Você destacou a COP30, mas eu destacaria também o próprio documento do Papa, que completa 10 anos, Laudato Si, né? É um primeiro Papa que fala sobre, não só o primeiro que fala sobre a Amazônia, mas que fala um documento bem específico sobre a região amazônica. O Papa ele tinha essa preocupação muito grande em relação ao meio ambiente, no sentido de que, como ele mesmo chamava, né? Nossa casa comum. Então, é o cuidado dos chefes de Estado, o cuidado do povo. O Papa chamava atenção dessa nossa responsabilidade enquanto, vamos dizer, peregrinos e residentes, moradores desse grande planeta, né? De cuidarmos dessa casa comum, não só para a nossa geração, mas para gerações futuras. Então, o Papa tinha uma grande preocupação com a população ribeirinha, vamos dizer, todo o meio ambiente, né, as populações indígenas, ou seja, todo esse grande ecossistemas que se relacionam, né, no qual o ser humano faz parte dele, né? Então, a grande preocupação do Papa era exatamente isso, por isso que ele trazia tanto essas pautas, não só na Laudato Si, mas Laudato Si, Laudate Deum e outras mensagens que o Papa falava. A igreja, de um modo geral, na sua presença, vai participar também da COP30, tem participado ativamente dentro dessas reflexões, né? Nós temos a REPAM, né, que é um órgão ligado à CNBB, também que colabora dentro dessa reflexão, desse cuidado com a casa comum dentro dessa região amazônica. Então, era uma das pautas muito queridas do Papa Francisco, né? Então, essa proximidade fez com que também todo esse cenário, aquilo que muitas das vezes eram realidades um pouco mais regionais, todas essas realidades, com a fala do Papa, se tornam também uma realidade global, né? De responsabilidade, de atenção e de debate. É necessário realmente sentar, refletir e criar ações realmente que protejam todas essas realidades que fazem parte de todo o nosso ecossistema. Então, isso o Papa Francisco tinha bem em mente, né? E nesses 10 anos celebrando esse documento, ressalta ainda mais essa preocupação do Papa com isso. É o legado do Papa Francisco que terá destaque durante todo o dia aqui na nossa programação da CNN Brasil. Notícia que mexe com o mundo todo. O padre Arnaldo Rodrigues, ele é porta-voz da CNBB, trazendo para a gente também a repercussão depois da confirmação da morte do pontífice. Mais uma vez, muito obrigada, padre. Disponha, estamos às ordens, a CNBB também está à disposição, né, para relacionamento e mostrar, colaborar,
né, trazendo informações e notícias para todo o Brasil. Obrigado também e vamos juntos rezar pelo Papa e continuar como peregrinos junto com ele, seguindo os seus exemplos.